Normalmente o mundo é dividido por gerações, é um jeito interessante de explicar, né, como que as pessoas pensam, porque por incrível que pareça, tem um jeitão meio coletivo de ser que faz a gente entender que tem gente realmente, baby boomer, né, geração X, que é a minha geração Y, também chamado de millennials, e outras gerações que vieram depois. Mas eu tenho visto, Alexandre, muita coisa aí, reportagem, vídeo, alguns gurus dizendo dos millennials, especificamente como sendo a geração mais frustrada de todas, e isso realmente é curioso. O que você acha? Os millennials é a geração mais frustrada? Olha, Marcelo, interessante. Eu tenho visto muito vídeos, tem surgindo em rede social muito vídeo que a geração mais frustrada, a geração que não deu certo, né? Enfim, a geração millennial, né? E a geração millennial é aquela que hoje teria entre 30 e 45 anos de idade. Que também é chamada de geração Y, né? E chamam millennial porque eles viraram adultos, ou seja, viraram trabalhadores e consumidores na virada do milênio, 2001. Quando eles nasceram a partir de 81, em 2001 eles tinham 20 e poucos anos, então na virada do milênio entraram no mercado, é isso. Perfeito. Né? Mas aqui está boa parte da charada. Eles têm entre 30 e 45. E toda geração, todo mundo, quando chega ali pelos 40, tem a crise da meia-idade. Então, a primeira parte da história não tem nada a ver com os millennials, tem a ver com a espécie humana. Porque quando a gente tem lá pelos 40, e a franja mais velha dos millennials tem entre 40 e 45, a gente começa a perceber que tem mais vida no espelho retrovisor, provavelmente, do que no espelho à frente. Já deu para perceber que talvez você não vai virar CEO da empresa, nem vai virar bailarina, nem ser travante do filme, entendeu? O casamento talvez já tenha ido pro buraco, esteja meio mono, não comprou a casa própria ainda. São esses dilemas existenciais que são frutos do ciclo de vida. Então, é possível que uma parcela desses jovens maduros aí de 40 anos de idade estejam passando mais por o que a gente chama de crise da meia-idade do que por ser milênio. Os X passaram por isso, né? Agora, tem uma coisa que é muito particular dos millennials. É que os millennials cresceram num contexto em que eles compraram um pacote utópico e dourado, sabe, que rimava trabalho com felicidade, de busca de propósito. Foi a geração mais bem educada em termos acadêmicos, né? Fez faculdade, fez pós-graduação, né? Então foi uma geração, é a geração que entrou no mercado de trabalho na virada dos anos 2000, o mundo bombando, crescendo a taxas muito aceleradas, a internet prometendo um novo cenário de cenários com puffs coloridos. Então eles acreditaram num pacote não necessariamente deu certo. Os millennials pegaram uma ressaca braba ali por 2010. No Brasil foi lá por 2014, 15, o país começou a andar para trás. Estados Unidos e Europa ali por 2007, 2008. Então o que aconteceu com os millennials foi uma geração que comprou um pacote meio dourado, meio idílico, que não necessariamente aconteceu, porque o mercado de trabalho não é um parque de diversões. Muita gente aí com mestrado montou uma cafeteria com cupcake vegano e trilha sonora de chill out indiano, mas não consegue pagar as contas e está com 40 anos, não tem plano de saúde nem casa própria. Sim. Então, acho que no caso dos millennials, é uma mistura desse ciclo de vida com ter sido a geração que comprou uma promessa, entendeu? De um mundo mais dourado, movido a propósito e felicidade, e que nem sempre o mercado conseguiu entregar, ou eles mesmos conseguiram alcançar, porque, de fato, o mercado tem sua dinâmica própria. Então, acho que, no caso dos millennials, não é correto falar a geração mais frustrada da história, porque acho que tem a ver essa crise de meia-idade. Tem muito millennial bombando, CEO, bem realizado, feliz, né? Mas tem um pouco desse componente da mistura da crise da meia-idade, com eles terem sido a geração mais bem educada, que acreditaram que o mercado podia ser uma coisa muito mais dourada do que de fato é. Cara, que legal. Você estuda muito mais profundamente as gerações do que eu. Eu tenho, então, duas opiniões. Aí depois eu vou te perguntar se faz sentido, beleza? Tá. E se não fizer, você me diz. Eu acho que tem duas coisas também que podem complementar isso. Uma delas é o seguinte, eu acho que a geração dos millennials, eles têm mais consciência das coisas, se comparada principalmente com as gerações anteriores. O meu pai é baby boomer. E meu pai, ele tem uma visão, e a geração dele tem uma visão de que é assim, do tipo, é assim mesmo, a vida tem suas dificuldades e tal.
então tem uma, vamos dizer assim, uma aceitação maior com as coisas, sabe? E do tipo, se não deu certo é porque não era para dar, sabe? E a minha geração que veio depois da geração X, nossa, né? É uma geração que é muito mais pragmática no sentido, né, de se eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou comprar minha casa. E se eu não conseguir, porque talvez eu não trabalhei o suficiente, sabe? Parece a coisa mais preto no branco. Eu tenho a impressão, aí é uma impressão, de que a geração Y, eles têm muito mais essa consciência das coisas, a ponto de ter também a consciência das suas frustrações, sabe? Enquanto outros talvez culpavam a vida, talvez não trabalhei o suficiente para conseguir, eles não tinham tanto quem culpar, porque eles começaram a perceber que a vida era mais complexa do que achar um único culpado. Então, eu tenho o sentimento que eles têm mais consciência sobre as frustrações. Eles aceitam menos as frustrações. Então, lógico, quem aceita menos fica mais frustrado. Sim. Né? É diferente de você ficar frustrado e falar, beleza, é o que deu. Né? E outra coisa que eu acho é o seguinte, a geração anterior a eles, que é a geração X, e a geração depois da deles, que é a geração Z, elas são radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes. Muito diferentes. E a geração Y está no meio do caminho, os millennials estão no meio do caminho. Eu acho que tem uma coisa também que pode dar uma sensação de frustração. Veja bem, eu concordo com você. Eu acho que eles não são mais frustrados. É uma sensação de frustração. Mas eu acho que uma coisa que dá uma sensação de frustração tem a ver com o que você falou. Eles vieram de um mundo que acreditava que se estudasse, se trabalhasse, fizesse hora extra, que não sei o quê, que é a minha geração, a vida dá certo. Bastava estudar, bastava não sei o quê. E eles meio que vieram com uma outra mentalidade, mas meio que acreditando um pouco nisso também. E de repente eles veem outras pessoas chegando, que é a geração Z, com outro olhar, que não, a vida é qualidade de vida, a vida é relacionamento, o que adianta ganhar a vida e perder a alma, né? Quer dizer, isso era Paulo Apóstolo, né? Então, assim, então eles estão no meio do caminho, e por estar no meio do caminho, você sempre fica mais em dúvida das coisas. Do tipo assim, então trabalhar duro resolve, mas trabalhar duro também não é o que é o modelo de vida. Então, quando você está sendo pressionado por duas mentalidades tão diferentes, talvez os seus pais, se você é millennial, e você olha para os seus filhos, né, de repente são Z, você fala assim, cara, não estou me encaixando aqui, né? Eu acho que esse não se encaixar dá uma sensação de frustração. É o que eu penso, não como estudioso profundo disso, mas será que faz sentido? Faz todo sentido, Marcelo. Até porque, assim, eu tenho até um gráfico que eu apresento nas minhas palestras sobre gerações, que é porque a distribuição de anos faz tudo ficar meio simétrico. Parece que a cada 15 anos é uma que eles estão equidistantes. Mas quando você nota essas diferenças em relação a como eles enxergam no trabalho, é assim. Aqui estão os baby boomers, né? X, Y e Z, né? Tudo separadinho, simétrico. Mas quando você olha baby boomer e X, eles estão mais perto. O X da Y já está assim. E a Y da Z já está um buraco enorme, assim, né? Então, o primeiro problema é isso. Eles estão ensanduichados. E, assim, é provável que eles tenham líderes X, pais X ou pais baby boomers. É possível que eles tenham filhos, Enzos e Yasmins, que são filhas deles com outra visão de mundo. Então, acho que isso exacerba essa sensação de deslocamento. É porque, no fim, e aí chega a mãe dela e fala, nossa, na sua idade, eu já tinha uma casa, 2 terrenos, um Fiat Elba, e você só fez 2 mochilão na Tailândia. Que adianta ali você não ter um plano de saúde, a pessoa vai sentindo. E mais, ao contrário da Z, que tem uma visão pragmática do mercado, eles também colocam uma parte da culpa neles mesmos. Fala, talvez eu tinha feito escolha errada, não devia ter aberto aquela cafeteria, talvez eu devesse ter feito isso. Então, tanto que é uma geração que tem muita gente assim, com burnout, cansada, em crise existencial, né? E é curioso, porque a Z, dizem que a Z porque ela mirou a frustração da millennial, e ela falou, a millennial se deu mal. Ela acreditou numa fraude, numa promessa que não existe. Eu não quero ser igual. A Z hoje já fala assim, isso é um contrato. Vestir a camisa nada, isso é um contrato de trabalho de tal hora, quando você tem quando a empresa vai fornecer um serviço, não é um contrato, ela começa aqui e termina aqui, por que comigo deveria ser diferente? A gente faz grupo de pesquisa qualitativa, surgem umas frases doidíssimas do tipo, salário mínimo, esforço mínimo, que é um horror, o indicador não tem isso, mas é o que a gente ouve no grupo da Quali. Ganha pouco, trabalha pouco. Porque meio que... E daí pode derivar isso. O olhar dele com a frustração do milênio no mercado de trabalho, parece que ele esteja vendo a mãe estressada, sabe? Não deu certo, o mercado não devolveu para ela.
E isso começa ali pelo meado dos anos 90, quando rompe esse impacto silencioso de trabalho que tinha lá dos anos 50, que é, fica nessa empresa pro resto da vida, então vou cuidar de você pelo resto da vida. Lá pelos anos 90, começa a surgir um negócio de downsizing, reengenharia, que deixava sangue escorrendo pela parede, e aí começou a ser uma busca do lucro a qualquer custo, e parte desse, ou talvez porque o mercado mudou, as empresas também tiveram que se adaptar, reduzir custos, e parte desse pacto silencioso começou a ser rompido. A empresa mandar a gente sem mandar um telegrama, entendeu? E foi deixando vítima pelo caminho. Então hoje você vê uma geração que fala, opa, sabe, esse golpe eu não caio mais, às vezes com exageros. Assim, eu e você, Marcelo, eu tenho certeza que a gente tem o privilégio de dar palestra para uma empresa que é muito boa, porque normalmente a gente dá palestra para quem faz evento, empresas maiores, um departamento de gestão de pessoas bem estruturado. Que investe nisso. Que investe nisso. Então são empresas muito acima da média, que eu acho que fornecem um suporte, um background, plano de carreira, assistência psicológica, odontológica. Mas sejamos honestos, tem muito emprego merda que oferece para os jovens, entendeu? Assim, seja, vamos ser honestos. Então, e é legal, uma geração que fala, então não quero ser um emprego merda, não quero. É legal, Sim. eu não tinha o direito de falar isso, cara. Eu tinha que me submeter ao lixo que me oferecessem, que bacana que tem. E por que eles podem fazer isso? Porque não tem filho, porque é filho único, não tem boleto para pagar, entendeu? Porque sabe mexer na internet, então pode fazer freela, porque pode ser Uber. É o novo retrato do mundo, assim. Então, eu acho assim, parte dessa frustração vem desse ciclo de vida, disso que a gente falou, de ser uma geração ponte entre duas visões de mundo, e também do descasamento entre expectativas muito altas, que foram geradas ali no início do ano 2000, e o pragmatismo duro, realista da vida como ela é.